Eu gostaria de saber o teu nome e a tua profissão. Cara, eu sou Luiz Pedro Citasbergen e eu sou advogado trabalhista. Você é natural de Tapejara? Sou nascido no dia do município, inclusive. E de quem que tu é filho? Eu sou filho do Sidney Sbergen, que até acabou de retornar aí para a Caixa Econômica Federal da Terrinha, depois de 20 e tantos anos circulando o estado, e da Elis Regina Cita Sbergen também, né? Filha da dona Carmen Zanata, que deu aula para a cidade inteira, basicamente. E onde Querida da você avó. está morando hoje, Luiz? Cara, hoje, dia 15 de julho de 2025, eu tô morando em Porto Alegre, tá? Tô morando na capital. Não sei futuramente, mas no momento estamos aqui, estamos na capital. Então conta pra gente tua trajetória desde que você saiu aqui de Tapejara até hoje, por onde você passou, o que você fez. Cara, é uma trajetória bem peculiar, né? Eu saí de Itapejara muito cedo, na verdade. Eu tinha 8 anos de idade, nem 9 completos. E saí, cara, acho que 2021, eu lembro, na Copa do Penta, a gente já estava em outra cidade, por causa da profissão do meu pai. A gente foi para Ibirubá, depois a gente foi para Marau, depois a gente foi para Passo Fundo, tudo isso sendo criança, adolescente, né? E depois, ainda morei um ano em Lagoa Vermelha, e depois eu dei uma boa fixada em Passo Fundo, né? Eu acho que se eu somar os dois períodos de Passo Fundo que eu tenho na minha vida, eu acho que bate aí uns 10 anos de Passo Fundense. Aí, depois de Passo Fundo, que eu fui para Santa Catarina, né? Em 2018, eu subi para Santa e fiquei os últimos 6 anos lá. Fiquei em Santa Catarina de 2018 a final de 2024, e agora no comecinho de 2025 me mudei aqui para Porto Alegre. Essas andanças, cara, elas basicamente definiram assim a minha personalidade, né? Porque aquela saída inicial de Tapejara, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Simplesmente a gente subiu num caminhão de mudança e foi e nunca mais parou, né? Um pouco pela profissão do meu pai nos primeiros anos, né? E depois por escolhas minhas também, acabou moldando um pouco de como é minha personalidade. Tu mesmo, cada vez que me encontra em Tapejara, me pergunta, né? Tá e aí, meu, tá onde? Tá fazendo o quê, né? E essa pergunta, ela é frequente, cara, é de todo mundo. Porque acabou que me moldou mesmo, né? Sendo um cara meio itinerante, assim, mas levando essa essência, né, de Tapejara, do que é ser tapejarense, essa ideia comunitária acabou se amoldando um pouco em mim e acabo sempre voltando também, né? E profissionalmente, Luiz, como é que foi essa tua trajetória profissional? Porque quando tu saiu com 8 anos, tu não foi para trabalhar lá, né? Em Ibirubá. Não, não. Fui para dar gasto. Cara, quando, quando eu fixei em Passo Fundo foi por causa da faculdade mesmo, né? Eu fui cursar Direito na UPF e fiz a graduação lá, fiz pós-graduação lá e me criei como advogado em Passo Fundo, num escritório de advocacia de lá, o Freitas Advogados. E, cara, eu cheguei a abrir um escritório com um colega logo depois que a gente se formou, mas eu já tinha essa questão pessoal, assim, de saber que não ia rolar ficar em Passo Fundo definitivamente, assim, sabe? Então eu achei melhor não me atrelar de forma concreta a algum negócio, assim. E aí eu acabei voltando pro escritório que eu estava contratado, que eu fiz essa trajetória, eu entrei lá como estagiário. O, o dono do escritório foi meu professor na UPF. E aí, cara, eu lembro até hoje, porque eu tava super perdido na faculdade, assim, não sabia para que lado ir, tomando porrada de tudo que era cadeira lá. E aí apareceu esse ramo da advocacia trabalhista. Aí foi uma luz e deu muita liga, porque o professor falou que estava precisando de estagiário no escritório dele. E eu, pô, já levantei a mão lá da galera do fundão mesmo, assim, e ele falou, me manda um e-mail. Cara, mandei o e-mail e o resto foi história, assim. Entrei lá como estagiário, me formei, continuei como advogado, até até eu
Eu ia vir para Porto Alegre, cara, antes de ir para Santa Catarina, porque esse escritório de Passo Fundo, eles abriram uma filial aqui em Porto Alegre. E na época eu topei a ideia de vir para cá e tal, junto com a outra advogada que ia capitanear a filial daqui, mas acabei, cara, tava de apartamento locado, assim, aqui no Menino Deus, e aos 45 do segundo tempo, cara, desisti porque senti que não era a hora, assim, tava um pouco assustado com a ideia, eu era muito jovem ainda, e fiquei mais um tempinho em Passo Fundo nesse escritório, e depois, em 2018, eu fui lá para Santa Catarina para trabalhar em outro escritório, também da área trabalhista, aí focado em direito bancário, pelos funcionários, sempre defendendo os funcionários. E trabalhei pouco tempo, acho que trabalhei um ano nesse escritório. Depois trabalhei em outro escritório por indicação do Rafa, Rafael Biasi, meu parceirão de vida desde a infância. A gente trabalhou um tempinho junto nesse escritório. O Rafa está morando lá em Balneário até hoje, há muito Eu tempo já ele está lá. entrevistei o Rafa já também. Pois é, exatamente. Ele comentou comigo. E aí, cara, a partir do momento que veio a pandemia, eu comecei a trabalhar de forma exclusivamente remota. E aí eu abri o leque, assim, eu percebi que essa forma de trabalho não presencial cara, me dava muita possibilidade de atuação, né? Porque aí eu me desvinculei daquela ideia específica de trabalhar presencialmente no escritório, com horário e tudo mais, e fui trabalhar por demanda. E nos últimos 5 anos foi assim. E é isso que me possibilitou até então estar um pouco nômade, né? Que dá essa possibilidade da galera fazer a piada, né? Que o Luiz tá sempre girando aí, mora dentro do Peugeot, né? Tá sempre pra cima e pra baixo no Peugeotzinho. E eu não sei até quando isso vai rolar, pra te falar a real, cara, porque nesse tempo, assim, rolou também novas oportunidades, uma nova conexão com um escritório muito legal de Santa Catarina, um interesse mútuo, assim, de novos projetos. E a gente sabe que, por mais que o mundo hoje dê essa possibilidade remota, né, não presencial, quando o projeto começa a ficar muito grande, assim, o presencial ainda é necessário, né? Então, cara, eu estou aproveitando enquanto eu posso com essa forma de atuação livre, né, podendo trabalhar de qualquer lugar. E a partir do momento que isso precisar ser alterado, cara, foi uma época interessante, ciclos que se iniciam e encerram e a gente vai para a próxima. Mas, cara, eu nunca parei de trabalhar, sabe? Tipo, nunca, em momento nenhum, assim, eu nunca fiquei desde antes de me formar em 2015, eu comecei a estagiar em 2012, eu nunca parei. Eu nunca fiquei 2 semanas sem estar trabalhando para alguém ou algum lugar ou para as minhas coisas, sabe? Então, a advocacia tem muito disso também, né? A gente não, a gente sofre, cara, mais por ter trabalho demais do que falta, né? Se tu tá disposto a ser um advogado full time, cara, não vai te faltar trabalho nunca, sabe? Nunca. E isso que tu tá falando com um advogado meio peculiar, né, meu? Porque eu tô aqui de moletom, canguru e se filmar embaixo aqui eu tô de chinelo, tá ligado? Tipo, trabalhando de casa, mas fazendo uma porrada de coisa. Então eu tenho essa peculiaridade, mas eu tenho uma super consciência que é uma área, assim, avassaladora na questão de demanda, sabe? É muito trabalho mesmo. Então, cara, não termina, assim, tipo, pode vir inteligência artificial, pode vir o que for, sabe, tipo, vai ter uma máquina orgânica atrás dela que vai precisar analisar o documento, vai precisar fazer uma porrada de coisa e isso não termina nunca. E tua relação com Tapejara, Luiz? Eu te encontrei muito aqui no começo desse ano, né? Até perguntei um dia Exato. se tu estava morando aqui e eu queria saber como é que é, se você vem bastante para cá ou se foi um acaso esse ano você estar aqui. Como é que tá a tua relação com a nossa cidade? Cara, a minha relação com Tapejara, ela teve um período, assim, que ela de fato esfriou, principalmente essa época da faculdade. Por incrível que pareça, né? Eu estava perto, mas eu ia muito pouco, assim. Eu estava realmente muito ausente, porque, cara, demandas da vida, né? Tipo, quando tem lugares que estão te exigindo, tu tem que estar nesses lugares e assim funciona. Mas eu lembro que quando a gente foi embora a primeira vez,
lá em 2001. Eu lembro de ouvir, assim, a minha mãe comentando que a gente ia ir pra Tapejara todo final de semana. E, cara, Sim. tipo, era um bagulho meio doido mesmo, porque a gente ia quase todo final de semana pra Tapejara, assim, não sei de onde é que eles tiravam perna e energia mental para passar a semana trabalhando nesses lugares e depois, ou sei lá, uma vez a cada 15 dias a gente ia, sabe? A gente realmente ia muito, mano, muito. E isso me fez, cara, não espichar a corda, mas não arrebentar, sabe? Nas férias de infância, eu ficava na casa das minhas avós. Nas férias de adolescência, mesma coisa, cara. E foi nesse momento também que começou a atrelar muita amizade ali e por 2010, 2011, a gente vivia na rua cara, eu tava sempre aí. E aí veio essa época da faculdade, eu me afastei um pouco. O fato de ir para Santa Catarina acabou dificultando um pouco também estar mais presente, porque é mais distância, né? Mas assim, depois que eu comecei a trabalhar de forma remota, eu percebi que, cara, eu tinha que aproveitar isso, saca? Eu tinha que estar mais perto da minha família, tinha que estar mais perto dos meus amigos, e isso me proporcionou, cara, momentos absurdamente lindos, assim, saca? Tipo, aumentou minha rede de amigos e é uma relação de amizade visceral, assim, sabe? Tipo, bom, tu vê, mano, quando tu encontra gente na rua, assim, é uma coisa de louco, né? Tipo, a gente tá ali sendo feliz pra caramba, é, é muito momento inesquecível, assim. Então, e pô, também consegui ainda participar de banda com os guris, saca? Eu sou um músico muito fraco, saca? Pé de chinelo pra caramba, mas eu tava junto, tá ligado? Tipo, eu fiz parte do troço e foi divertido, a gente fala disso até hoje, os guris tocam até hoje, né? Então, lembrar, olhar para trás e ver que a gente, pô, teve a chance de participar é muito massa. E talvez nos últimos 2 anos, cara, tenha rolado o ápice mesmo, assim, da minha conexão com Tapejara, porque tá atrelado ao fato do meu pai e da minha mãe voltarem para Tapejara, né? Porque até então a gente ia, ou eu ia, tinha que dar um jeito de ficar em casa de vó, ou então tinha que ficar. Meus pais moraram um bom tempo em Passo Fundo também, depois dessas idas e vindas. Então a gente ficava meio em Passo Fundo, meio em Tapejara, mesmo quando vinha de Santa Catarina. E agora, nos últimos 2 anos, eles, cara, resolveram reformar a casa. E aí depois meu pai foi transferido de volta. Aí falei, cara, agora fechou todas, tá ligado? Agora eu vou recuperar aquilo que eu não tive, sacou? Lá pelos 9, 10, 11, 12, que é ir pra minha cidade e ficar na minha casa, sabe? Tipo, é uma sensação de pertencimento, assim, massa de buscar de volta, assim, porque é uma parada que me pertence, sabe? Tipo, de, me foi tirada, não de forma dramática, não quero que isso tenha um tom dramático, mas é a real, né, cara? É um fato. E agora poder reencontrar isso depois de tanta curva é muito massa. Então, a minha relação com o Tapejara tá muito estreita, assim. Tipo, eu sou muito feliz de poder estar passando grandes momentos aí na terrinha com a galera. Você pensa em voltar, talvez, um dia a morar aqui, ter uma residência fixa, ou por um período que seja, porque já que tu é um nômade, né? Não dá para se falar em voltar para sempre. Pois é, cara. Esse é um lance que eu tomo muita porrada dos guri também, né, mano? Que é uma coisa de louco, porque se eu tô em Balneário, a galera de Tapejara tá puta comigo que eu tô em Balneário. Se eu tô em Tapejara, a galera de Balneário tá puta comigo porque eu tô em Tapejara. Então tem sempre alguém de cara comigo porque eu tô em outro lugar, tá ligado? Tipo, isso faz 100% parte de mim também. Eu tô sempre em algum lugar sentindo saudade das pessoas dos outros lugares e deixando saudade também, que isso é muito massa, né, cara? Mas assim, é muito difícil para mim, é muito difícil de falar se eu tenho esse pensamento de voltar para Tapejara de forma fixa ou não. Por mais que seja um lugar, talvez o lugar mais especial para mim, talvez o único lugar que eu realmente consiga baixar a guarda, saca? Parece que quando eu volto para Tapejara existe um, uma segurança, cara, e eu não falo nem de segurança urbana, saca? Eu faço, é uma parada meio subjetiva mesmo, assim, tipo, é como, sei lá, mano, toda a cidade fosse a extensão do quintal de casa, assim, sabe? Da porta da tua casa até o trevo da saída, tipo, não sei, cara, parece que rola uma proteção muito doida, assim. E falando assim, faria todo sentido, né? Tu voltar a morar num lugar desse.
Mas eu também tenho medo, cara, porque daqui a pouco eu sinto isso exatamente por não morar nesse lugar, entendeu? Então é complexo, é subjetivo. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que eu ia ser muito feliz morando em Itapejara, eu não consigo ver como isso poderia acontecer em algum momento, sabe? Ou como o Luiz Pedro iria reagir, sabendo, tipo, acordando pensando, não, agora eu moro em Itapejara de forma fixa. Não sei, cara. Talvez por um tempo não teria problema. Eu realmente não sei. Tanto que quando me perguntou onde é que eu moro, eu falei, cara, hoje eu moro em Porto Alegre. E toda essa dificuldade que eu tenho de falar onde é que eu moro, o que eu estou fazendo, em resumo, é um reflexo desse resumo que eu fiz de como foi minha vida, sabe? Ela é peculiar mesmo e eu preciso lidar com isso, cara, porque é o que eu tenho, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro para os meus amigos que seria muito foda morar em Itapejara, para ninguém ficar me xingando depois. Tanto que eu tô passando o maior tempo possível, o tempo que eu posso, eu tô indo para Tapejara, daqui 2 semanas eu tô indo de novo, porque é aniversário do meu pai. Vou passar meu aniversário aí, vou passar o dia do município, vou passar mais umas 3, 4 semaninhas aí. Mas eu não sei, cara. O futuro eu realmente não sei se eu moraria 100% em Tapejara de novo. Como sempre, muito bom conversar contigo, Luiz. E a gente tem que encerrar, porque já deu tempo aqui. E eu sempre encerro com uma pergunta, tá? Que é um conselho, na verdade, que eu gostaria que você desse para quem está iniciando a carreira ou pensando em fazer uma transição, talvez se mudar de cidade, como você tem uma experiência em várias cidades, né? Com base na Uhum. sua experiência de vida, que conselho você poderia dar? Cara, o que eu poderia dizer, velho, para quem ainda vai andar bastante por aí, é que, primeiro de tudo, se tu sair de Tapejara, leva ela contigo. E ela vai fazer parte da tua personalidade, isso vai ser muito bom. E que se tu sair, velho, saiba que todo lugar tem algo muito bom para mostrar e algo muito ruim para esconder. E se tu e no lugar que tu tiver, quando tu chegar nesse lugar, tu vai invariavelmente tu vai te deparar com essas duas faces, sabe? E tu vai ter que estar pronto e vai ter que saber lidar com isso. É o yin yang da parada, sabe? Vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim e isso não pode te frustrar ou te estagnar, sabe? Tem que saber que faz parte da lida e é um negócio que eu ouvi do meu avô no leito de morte dele, assim, ele me olhava e falava, cara, é a lida, sabe? Faz parte. E é isso, mano. Talvez não seja um mantra de vida mais bonito e positivo, né? Mas é um que me serve muito, cara. A vida é uma batalha e a gente vai vencer. O que importa é isso. O pensamento é esse. Então, seja no viés pessoal, tiver que encarar uma mudança, uma readaptação em mercado de trabalho, uma troca de carreira, seja o que for, cara, o sofrimento faz parte, faz crescer e a vida é isso, a vida é uma batalha e a gente vai vencer ela, não importa o preço.